リカちゃんリカちゃん Olá, forma de vida. Eu sou a Minju e eu espero que vocês estejam bem, porque dessa vez eu vou começar o ano com os dois pés no peito. Peguem a bebida, a pipoca, o telefone do psicólogo mais próximo e bora. O ano era 2005 e Koji Shiraishi achou que seria uma boa ideia atuar como diretor e co-roteirista ao lado de Naoyuki Yokota mais uma vez. E só aí a gente já fica meio sem saber o que esperar, porque essas são as mentes por trás do Kunshisaki Onna de 2007, que eu já falei aqui no canal, Card. E essas pessoas, quando se juntam, conseguem ir de 0 a 100 muito rápido, porque apesar da qualidade técnica ser até que bem equilibrada se comparar com os filmes que eles já trabalharam juntos, o roteiro já é bem mais radical. Eles vão de 8 a 80. Ou entregam um roteiro muito bom, ou um muito ruim. Só que dessa vez, o que temos em mãos é nada mais, nada menos do que um dos filmes considerados mais... que o Japão já produziu. Então, bora lá ver se é tudo isso mesmo. ここに封印された一本の作品がある。1995年のデビュー以来、怪奇実話作家として数多くの著作を送り出してきた小林正文。彼は怪奇な出来事に関する証言を集め、不可解で恐ろしい現象を追求してきた。近年は取材にビデオカメラを取り入れ、その映像をまとめたビデオ作品も手掛けていた。そして2004年4月、小林は新たなビデオ作品「呪い」を完成させた。これで関係ないはずないね。だがその直後、4月12日深夜、小林の家が全焼し、焼け跡から妻恵子の焼死体が見つかった。そして小林は行方不明となった。彼が残した作品「呪い」はあまりにも衝撃的な内容であった。Depois de uma introduçãozinha para dar bem aquela vibe de documentário realista, a gente tem o nosso protagonista, o Kobayashi, que é um jornalista, indo até a casa de uma mulher que mora com uma filha. Ele é dona de casa e ela diz que desde que a vizinha se mudou com o filho e eles quase nunca são vistos, melhor deixar esse detalhe aí bem claro, ela tá ouvindo uns sons que parece choro de bebê vindo da casa. E aí, esse cara vai investigar. Essa visita é obviamente um grande desastre, porque primeiro que a casa tá um caos, parece que é uma casa abandonada. E quando ele realmente consegue bater na porta, essa mulher recebe ele, ela é muito estranha, ela começa a gritar com ele, uns negócios meio nada a ver, e aí ele vai embora. Só que nisso que ele tá voltando pra casa dessa primeira mulher que ele foi visitar, a câmera passa pela janela da casa da vizinha, e a gente vê o menino espionando. Aí tá. A sequência seguinte é o nosso Kobayashi indo num especialista para ele analisar os áudios que ele gravou lá na casa, para ver, né, se era realmente o choro de bebê, o que estava acontecendo ali. E esse especialista ali, ele diz que não poderia ser miado de gato ou qualquer outra coisa que fizesse parecer, então de fato era choro de bebê, só que ao mesmo tempo não era um bebê, era como se fossem várias vozes. Kobayashi volta na casa dessa dona de casa para poder dar um parecer ali para ela, né, confirmar que o que ela tá ouvindo de fato é choro de criança. Só que quando ele chega, essa mulher informa para ele que a vizinha doida foi embora, que eles simplesmente se mudaram. E desde que eles se mudaram, os sons também pararam. Aí o
Kobayashi faz o quê? Ele aproveita que a casa tá vazia, ele vai na casa da vizinha, né, dá uma mexida ali por fora, no quintal, e ele vê várias pombas mortas no jardim, mas ele encontra uma correspondência, então ele descobre qual é o nome dessa mulher. Aí ele volta pra casa da dona de casa, lá se despede dela e da filha e vai indo embora, e na hora que ele tá indo embora, a câmera foca nelas e já aparece a frase: "E elas morreram 5 dias depois." O filme mal começou e já tem até criança batendo as botas. Aí, do mais completo Neida, corta para um programa de variedades onde tem um cara que diz ser médium e ele tá meio que testando várias crianças para ver o nível de mediunidade delas. No meio dessas crianças tem uma menininha que se chama Kana e ela se sobressai porque ela acerta todas as perguntas. Eles estão fazendo um testezinho em que ele entrega um papel enroladinho ali, trancadinho para elas têm que adivinhar o que tá escrito naquele papel e escrever no papelzinho delas. E ela acerta quase todos, com exceção de uma pergunta. A questão é, essa única pergunta que ela erra, o que ela desenha é justamente a cara do tinhoso mestre do filme. Taca sal nessa criança, né? Também, eu sei que você pensou isso, eu também pensei, mas a gente prossegue, porque no teste seguinte, eles teriam que materializar água do nada dentro de um frasquinho. Ela obviamente consegue, só que nessa água que ela materializou tinha um fio de cabelo, que não era dela no caso, não caiu dentro do frasco. Ela materializou esse cabelo junto com a água. E vai ter muito cabelo aparecendo ao longo dessa história. A gente já falou sobre isso, já poder ter medo de cabelo, card de novo. Corta pro nosso Kobayashi indo visitar os pais da Kana. Eu não sei como é que ele chegou a essa conclusão, o porquê que ele tá lá, como é que chega, não sei. Simplesmente ele vai lá visitar os pais da Kana, conversar um pouquinho sobre ela. E parece que depois desse programa de variedades que ela participou ali, a mãe diz que talvez ela esteja cansada ou esgotada, não sei. Mas basicamente a menina só dorme desde então e ela tá tendo muita febre. Beleza. É dropada essa informação aí pra gente. Corta mais uma vez para 2 rapazes que estão ali apresentando um programa desse tipo de caça-fantasmas, sabe? E eles são com uma atriz convidada lá, a Marika, e ela diz já ter algumas experiências, ter visto algumas coisas e tal. Então ela meio que vai ali como convidada desse programa e eles estão indo num santuário. Chegando lá, ela aponta para uma parte da floresta que tinha algumas árvores mortas, eles vão até lá investigar, e dessas árvores mortas estava saindo uma seiva, um negócio pegajoso, que ela já diz para não tocar. Aí eles voltam com o cu na mão, a mina ouve não sei o que ali, uma voz de homem, mas ninguém sabe exatamente o que é, porque só ela escuta, e ela começa a se jogar no chão, se debater, e ela vai fazer bastante isso ao longo do filme. Nisso a gente já é levado para um outro programa que tá rolando ali ao vivo, que tá essa atriz Mariko, o nosso protagonista Kobayashi, e aí nisso é introduzido um outro personagem, que vou até confirmar o nome dele aqui, o Mitsuo. Ele é dito ser um grande médium, só que ele é bem aquele arquétipo do doidinho, sabe? Aquele doidinho bem estereotipado de filme de terror. Ele é esse cara aí. Então aqui a gente vai ter nossos personagens principais finalmente juntos pela primeira vez, e é a partir daqui que o negócio realmente vai desenrolar. Nesse tal desse programa, esse doidinho, ele já foca na Mariko, ele começa a gritar os pombos, os pombos, os pombos, e aí ele ataca ela e já fica aquele caos do caralho. Assim, muita bizarrice vai ser jogada na nossa cara durante toda essa jornada, e na maioria das vezes a gente não vai ter resposta. Eis que nosso protagonista Kobayashi vai conversar com o diretor do programa lá dos Caça-Fantasmas e ele revela que omitiu uma parte, uma cena desse take ali da floresta no santuário para não apavorar ainda mais a Marika. Só que o nosso querido Zenius chama ela para esse momento e aí ele mostra a fita para ela, a gente vê a primeira reação dela, a gente não sabe o que tá na fita. E aí, após ver isso, ela mostra pra ele que depois dessa visita no santuário, ela meio que inconscientemente começou a desenhar uns padrões. Então ela mostra uma agenda dela que ela diz que se pega do nada desenhando esses padrões bizarros. E aí sim, corta pra cena e a gente vê o que ela viu no santuário. Ou melhor, ela não viu na hora, mas o que apareceu na câmera durante a filmagem. E é uma criaturinha pequena, tipo uma criança, mas com o rosto bem bizarro, e passa bem pouquinho, assim, a gente não vê direito o que é. Depois
Depois dessa bomba, o nosso Kobayashi volta para visitar os pais da Kana para saber como ela tá. E a mãe dela informa que ela tá melhor, que ela não tem mais a questão da febre, só que depois que ela se recuperou dessa febre, ela começou a agir muito estranho e ela fica falando com alguém o tempo todo, só que a mãe dela não vê ninguém. Aí o nosso Kobayashi vai lá perguntar pra menina o que foi que ela, né, com quem que ela tá falando, e esse que a menina me dropa a seguinte frase: "Acho que é tarde demais pra todos nós." Durante essa visita, o nosso protagonista fica ali pra jantar com a família, né? E tá ali gravando um take deles fazendo a refeição. E do Neida, Kana cobre os ouvidos e começa a gritar. E quando ela faz isso, tudo que tá na mesa voa, simplesmente é jogado. E mesmo quando eles entram no quarto, o Kobayashi olha pra mesa e a colher que a Kana tava usando tá quebrada e girando. Mais um corte do Neida. Esse filme, assim, ele tá mostrando uma cena, aí já corta pra outra coisa, e já corta pra outra coisa. Realmente parece um compilado de várias gravações mesmo. A da vez é de um outro programa com uma outra repórter, Maria, se eu não me engano o nome dela, que ela foi entrevistar o nosso médium doidinho lá, o Mitsuo, e a gente vê a casa dele pela primeira vez. É coberta de papel alumínio, aí tem vários folhetos, nem sei como é que eu posso chamar aquilo. É um caos, a casa dele é um caos, bizarra, e ele diz que há tempos ele recebe informações perigosas do espaço. Aí você fica tipo, esse cara ou ele é muito louco, ou ele realmente sabe de alguma coisa. Enfim, esse cara, ele é tipo um ponto bizarro, porque ele sempre é apresentado como um grande médium, mas como colocaram ele pra agir dessa forma, não passa credibilidade nenhuma. Então o tempo todo você fica, tá, então ele realmente é um grande médium, ele tá doido porque ele entrou em contato com coisas que seres humanos não deveriam entrar em contato, ou ele realmente é só um grande maluco. Nesse meio tempo, a Kana desapareceu. Então o Kobayashi foi lá falar com os pais dela para pegar um pouco de informação, tem uma carta que ela deixou para trás pedindo socorro, e eles informam que antes dela desaparecer tinha um cara que vinha visitar ela com frequência, e de acordo com o que eles descrevem, a gente sabe que é o nosso médium doidinho. Então o Kobayashi vai lá na casa desse médium. A visita, novamente, é um caos. Esse cara doidinho, o Mitsu, ele fica falando o tempo todo de vermes ectoplásmicos, que eles estão por aí, que eles comem pessoas, eles se reproduzem comendo pessoas, e um caos do caramba, até que o Kobayashi dá a carta da Kana pra esse Mitsuo, e quando ele toca na carta, ele meio que dá uma psicografada lá e começa a desenhar um lugar específico que eles acham que é onde a Kana possa estar. Só que, no meio disso tudo, ele começa a gritar uma palavra Kagutaba, se eu não me engano, e surta, e durante esse surto dele, a câmera dá umas quebradas assim, e aparecem umas coisas bizarras. Aparece o rosto do tinhoso do filme, aparece, sei lá, a Gretchen, aparece um monte de coisa bizarra. Aí o nosso protagonista Kobayashi sai pela cidade em busca desse lugar ali que o Mitsuo desenhou. Ele não consegue, obviamente, mas nesse meio tempo, a Mariko entra em contato com o Kobayashi e fala pra ele, né, chama ele na casa dela, e é quando ele chega, ela diz que tá com medo de dormir, porque quando ela dorme, ela meio que faz coisas e ela não se lembra no dia seguinte. O que ela faz, no caso, é uns símbolos bizarros, assim, na lã, umas rodinhas na lã com os nós esquisitos. E aí ela diz que não tá com medo de dormir por causa disso. Então, o nosso querido Kobayashi deixa uma câmera gravando ela à noite enquanto ela dorme, e realmente a gente vê nesse vídeo ela levantando, meio que sonâmbula, assim. Aí ela pega o cabo do abajur, que tá perto da cama dela, e vai pra sacada. No dia seguinte, a gente vê os dois vendo essa gravação, e na sacada a gente vê que ela fez os mesmos nós com o cabo do abajur. E durante essa gravação, eles ouvem o mesmo som que ela ouviu lá no santuário.
E aí ela diz que no andar de cima desse mesmo prédio mora uma colega de trabalho. Então ela vai lá com o Kobayashi e pergunta pra essa menina se ela ouviu alguma coisa estranha, mas ela diz que ela não ouviu nenhum tipo de som bizarro e que nada estranho estava acontecendo na vida dela. Então, seja lá o que for, era com a Mariko mesmo. Finalmente, Kobayashi encontra o lugar lá que o Mitsuo desenhou, o prédio que ele desenhou, e ele percebe que uma das janelas específicas está mais riscada. Nesse apartamento ele vê que é um lugar que tá cheio de lixo, essa cara tá cheia de lixo, cheia de coisa pendurada, assim, uma bagunça. Ele tenta falar com essa pessoa que mora nesse apartamento, ele bate na porta, mas ninguém atende. Aí ele fala com um vizinho. Esse vizinho diz que quem mora lá é um rapaz jovem, que ele mora sozinho, Ozawa, se eu não me engano o nome dele, e que ele é um cara muito quieto, ninguém quase nunca vê ele, quase nunca fala com ele, é um sujeito que ninguém presta muita atenção. Aí o nosso querido Kobayashi pergunta, né, se esse vizinho viu esse rapaz em algum momento com uma menina, né, uma criança de 10 anos, pra ver se ele tá com a cana, e o cara diz que não. De qualquer forma, o Kobayashi não consegue contato com esse Ozawa, mas ele volta uns dias depois e aí ele vê na sacada esse Ozawa saindo, pegando uma pomba e voltando pra dentro do apartamento. Depois dessa bizarrice aí, a gente tem o Kobayashi levando a gravação da Mariko lá, dela dormindo, pro especialista em áudio de novo, pra ele limpar o áudio e ver se ele consegue isolar esse som que ela escutou. E eles descobrem que, novamente, é a palavra Kagutaba. O Kobayashi vai mostrar isso pra Marika, ela reconhece a voz como sendo a mesma voz que ela ouviu no santuário, ela confirma isso, só que nem ele nem ela sabe o que significa Kagutaba. Ele dá uma pesquisada por fora, assim, só que ninguém parece saber o que significa isso, até que ele encontra um senhorzinho que diz saber, então ele vai encontrar com esse cara. Esse senhorzinho é um professor e ele tem uns documentos antigos, né, essas escritas etnológicas que contam sobre uma aldeia onde eles realizavam um ritual para suprimir um demônio que se chamava Kagutaba. Então, Kagutaba é o nome do demônio. Só que esse próprio professor, ele diz que provavelmente eles chamavam de demônio só porque era uma maneira mais prática de se referir a uma entidade que eles não conheciam, não conseguiam identificar. Então, é uma entidade. Vamos chamar assim. Só que esse ritual deixou de ser feito porque a aldeia deixou de existir. Porque no lugar em que era a aldeia, criaram uma barragem. De novo, o lance de barragem inundando a aldeia e dando merda, assim como a gente viu lá na Vila Inunaki, Card novamente. Pois é. Só que tem um documento ainda mais antigo que conta a história de um grupo de feiticeiros que criaram um feitiço para invocar esse Kagutaba, para poder jogar ele contra pessoas que eles queriam fazer mal ou que eles queriam vencer de alguma forma. Só que quando essa entidade, né, foi invocada, ele não obedeceu os feiticeiros, então esse feiticeiro deu um jeito de suprimir a criatura, enterrando ele na terra. E daí, por causa disso, mais tarde, né, mais pra frente, essa vila fazia esse ritual para manter essa entidade suprimida lá dentro da terra. Só que como essa vila foi inundada, o ritual deixou de acontecer. Ou seja, o que segurava o bicho lá dentro não acontece mais. Aqui o Kobayashi, ele tinha um norte, né? Ele sabia o que investigar. Então ele vai para uma prefeitura próxima, naquela região onde ficava a aldeia, encontrar com um historiador que tem alguns documentos, algumas coisas relacionadas a esse ritual e a essa cidadezinha que foi ali debaixo d'água. Esse professor, ele disse que não tem tanta coisa, porque isso não era muito documentado na época, mas que o último ritual realizado tinha sido gravado, e ele tinha essa gravação ali para mostrar para o Kobayashi. Essa fita basicamente mostra pra gente literalmente como é que era o ritual. É uma coisa assim bem teatral, digamos, eles realmente representam ali um papel, o sacerdote representa o papel de sacerdote, e tem uma pessoa que tá ali representando o papel de Kagutaba. Essa pessoa que tá representando o papel do Kagutaba é uma mulher, e eles estão ali, tá tudo certo, né, tudo acontecendo normalmente, só que na hora que o sacerdote vai fazer o selo, que é aquelas coisinhas que eles fazem com a mão assim, dá ruim. A mulher começa a surtar lá, aquele caos do caramba. Ah, e uma coisa importante é que nesse ritual eles usam uma saudação muito específica, né? Japonês tem muito essa coisa de saudações na Ásia, de modo geral. E né, para esse ritual eles usam uma saudação muito específica, que é literalmente usada só para isso, só naquela região, em nenhum outro canto do país isso é repetido. Enfim, na hora que o cara faz ali o selo, né, com o dedinho, a mulher surta e o pessoal fala, putz, fudeu, né, tá possuída, não sei o que. Beleza. Encerrar a fita e eles ficam ali meio naquela questão de como o ritual não podia acontecer novamente, porque a aldeia ia ser inundada.
a galera não sabe se deu bom, se deu ruim, o que raio aconteceu ali. Então, esse professor nos informa que a mulher que estava interpretando o Kagutaba era a filha desse sacerdote. E ele diz para o nosso protagonista Kobayashi que ela tinha se mudado, né? Ela tinha saído da região ali, que tem tipo uma cidadezinha que é perto da região, onde as pessoas que moravam nessa aldeia se mudaram para poder morar lá quando a aldeia foi inundada. Então, esse professor diz que ela morou ali um tempo, mas aí ela saiu, ela foi pra morar em outra cidade, aonde o Kobayashi mora, onde ele tá lá. Só que daí ela voltou recentemente. E esse cara passa o endereço dela pro Kobayashi e o Kobayashi vai até lá. Chegando na casa dela, tá cheio de corda com aqueles nós igual a Marika tá dando lá quando tá doidinha à noite, inconsciente. E, adivinhem só quem que é a tal da filha? Exatamente, a maluca lá que expulsou o Kobayashi no começo. Como ele não consegue falar com essa mulher, ele começa a perguntar para outros moradores da vila sobre ela. Só que quando fala dela, a galera desconversa ou fecha a porta na cara dele. Ninguém quer falar dessa maluca aí. Só que ele finalmente encontra uma outra mulher que era colega de classe dela, né, no passado e tal. E ela aceita conversar com ele. Então ela tá ali até conversando de boa, ela fala do passado, ela diz que a Junko, que é o nome dessa mulher maluca ali, ela se chama Junko, ela era uma pessoa completamente normal, ela mudou depois do ritual. E aí, ela tá ali de boa, conversando com ele e tudo, só que daí na hora que o Kobayashi cita o Kagutaba, o ritual Kagutaba especificamente, essa mulher não responde mais nada. Ela só levanta e vai embora. E você fica tipo, por que só tem gente bizarra nesse filme? Só que durante a conversa, ela dropa a informação de que a Junko tinha deixado a região deles ali para estudar enfermagem em Tóquio. E ela diz o nome do lugar em que a Junko estudou. Então o Kobayashi usa isso para conseguir mais informações. Ele vai até a escola, consegue falar com as pessoas de lá, consegue descobrir que a Junko chegou a trabalhar numa clínica. Ele vai até essa clínica, ele consegue o contato de uma das mulheres que trabalhou com a Junko na época. E enquanto entrevista essa mulher, ela diz que essa clínica em que eles trabalhavam realizava abortos ilegais. E a Junko era a responsável por se livrar dos embriões, só que dizem que ela levava esses embriões para casa. E aí, meus amigos, a bizarrice vai de 0 a 100 numa velocidade absurda e daqui pra frente é só ladeira abaixo. Aí agora, num pequeno espaço de tempo, muita merda acontece. A gente volta com o Kobayashi falando com a Mariko, e ela tá triste porque aquela colega de quarto dela, né, aliás, a colega de trabalho que morava no andar de cima, se finalizou numa finalização coletiva que rolou numa praça ali da cidade, e nessa finalização tava também o rapaz do apartamento, com a sacada suja lá. Então essas duas pessoas que tiveram contato indireto, digamos assim, participaram desse desfalecer coletivo ali que rolou. E antes, a gente descobre que Ozawa, se não me engano, né, o nome do rapaz do apartamento, ele também era uma pessoa normal, até que a Junko morou naquele prédio. A Junko, a menina que interpretou, a mulher que interpretou lá o Kagutaba, ela também morou nesse prédio. Onde essa mulher passa da merda? E depois, né, de ter ali um certo conflito com ela, foi que ele ficou esquisito. Depois de toda essa bizarrice, a gente é cortado para uma reportagem dizendo sobre um casal onde o marido finalizou a esposa e depois se finalizou, e a gente descobre que são os pais da Kana. Eu falei que agora o negócio foi de 0 a 100 muito rápido e daí era só ladeira abaixo. Eu falei. Nesse meio tempo também, como a Marika tá ali super abalada, o Kobayashi leva ela pra ficar na casa dele com a esposa dele lá. Então uma faz companhia pra outra, pra Marika não ficar sozinha, porque ela tá se sentindo mal e tal. E daí a gente tem um momento ali de corte, onde a esposa do Kobayashi tá filmando ali a Marika na casa, elas estão fazendo um almoço juntas ali pra descontrair um pouco. E tá tudo bem, tudo maravilhoso, até que do nada a Marika me para no meio da sala e aí um monte de pomba começa a se finalizar indo em direção à janela. A gente só ouve aquele pá, pá, pá. E do nada a mina cai no chão. Mas fica tipo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui, gente? E menina Marika está obviamente desesperada. Então ela vai com o Kobayashi para visitar o Mitsuo, o nosso médium maluquinho.
E o Kobayashi mostra a gravação de quando ele foi visitar a Junko pro Mitsuo. E na hora que ele vê a cara da Junko, ele tem um surto que o maluco parece que ele vai ter um troço. Depois disso, sem ter muita opção, o Kobayashi passa as informações que ele sabe pra Mariko, e a Mariko pede pro Kobayashi levar ela até a barragem, onde agora é a barragem, né? Mas no passado era a tal da vila, porque ela quer fazer o ritual na esperança de se livrar do que seja lá o que tá acontecendo com ela. De início, o Kobayashi não gosta muito dessa ideia, mas ele acaba cedendo e eles ainda conseguem convencer o Mitsuo, né, o médium doidinho lá, a ir com eles. Então vai o Kobayashi, a Mariko, o Mitsuo e o cameraman do Kobayashi para essa tal dessa barragem. O Kobayashi e a Mariko entram num barquinho e eles vão até uma parte do lago lá, né, da barragem, onde ficava o ritual, ou melhor, o lugar onde era realizado o ritual antigamente. E eles fazem da maneira como eles podem. Então ela amarra a corda no barco, né? A corda que precisa ser cortada lá durante o ritual. Ela faz a saudação com as 4 palmas e abaixar assim, esqueci o nome agora, mas enfim, ela faz lá. E diz ela que se sente mais leve depois de ter feito. Só que assim que ela termina de fazer isso, o Mitsuo, que ficou lá na margem da barragem junto com o cameraman, começa a gritar desesperado pra não, sai daí, vem, aquele caos do caramba. Eles voltam, no que eles voltam, o Mitsuo surta e entra na floresta. O Kobayashi pega a Mariko, diz pro cameraman, né? Pega a Mariko e fica no carro, enquanto o Kobayashi vai atrás deles. Então temos aqui uma separação. Kobayashi tá indo atrás do Mitsuo, que se embrenhou no meio da floresta, e o cameraman e a Mariko vão pro carro voltando pra cidade. Agora porque a bizarrice ela vai alcançar níveis estratosféricos. O nosso Mitsuo, né, o doidinho tá lá correndo na floresta, gritando cana, o Kobayashi tá atrás dele, chamando o nome dele também. Aí a gente começa a ver. Lá atrás, quando o Kobayashi estava com o professor explicando sobre o ritual lá, era dito que os feiticeiros dessa vila usavam cães, mas não é dito para que eles eram usados. E aí agora, no meio dessa floresta, enquanto os dois estão correndo, a gente começa a ver um monte de doguinho sacrificando. Eu não sei se eu fico triste ou se eu fico com ódio, porque assim, esse é um momento que divide um divisor de águas pra mim. Mexeu com um bicho, acabou o medo. Eu só vou ter ódio e querer matar a entidade na chinelada. Então, o medo acabou pra mim aqui agora. Ficou só a bizarrice mesmo. Mas enfim, eles estão lá correndo, aquele monte de blasfêmia no chão, coisa horrorosa. Tem um círculo com uma corda, né, amarrada em várias árvores assim, com penas e pés de pombo. E dentro desse círculo tem mais doguinho ainda. É horrível. Enfim. E eles vão nessa putaria aí, vai ao mesmo tempo, intercala essas cenas bizarras com as cenas da Marika no carro com um cameraman, e ela também tá começando a ficar esquisita. Ela começa a passar mal até que ela sai do carro e sai correndo, e o cameraman vai atrás dela, e a gente vai vendo isso ao mesmo tempo. A apoteose dessa bizarrice é quando o Mitsuo e o Kobayashi chegam num templo, e embaixo desse templo é tipo uma casinha de entulhos assim, e o Mitsuo fica apontando e falando, e o Kobayashi fala, a Kana tá aí, e eles ficam naquela, até que o Mitsuo cai no chão gritando, e a câmera do Kobayashi foca num tori bem velho que tava ali, e a gente vê a Kana, o espírito dela, a projeção astral, sei lá, é tipo a forma etérea da Kana, ali ajoelhada, e vários, tipo uma pilha de fetos subindo nela. Um filme é um trauma. No momento em que eles veem isso, o Mitsuo paralisa, gritando ali numa expressão de horror, e a Marika, que já tava no chão se estribuchando com um cameraman sacudindo, meio que tipo, ela acorda. Ela volta, ela fica tipo confusa, assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E ela, tipo, ok, o que houve? E o Mitsuo tá lá loucaço também, aí ele meio que desmaia e o Kobayashi tá lá com ele. No dia seguinte, o Kobayashi informa que mandaram a Marika e o Mitsuo pro hospital, e ele tá indo na casa da Junko tirar satisfações. Tipo, ele quer a resposta, ele quer acabar com essa putaria toda. A vila
está aparentemente vazia. As casas que eram cheias de doguinhos. Ele chega na casa da Junko. Essa casa dela é cheia de corda pendurada com aqueles mesmos nós que a Marika fazia, e tem nas paredes um símbolo, que é o mesmo símbolo que ele viu na base do Tori lá, que apareceu o espírito da Kana. A própria Kana desenhou aquele símbolo, então esse símbolo ele aparece várias vezes ao longo do filme. E o caos de sempre, né? A casa dela é sempre um caos, uma sujeira, uma bagunça, tem mais doguinho. Até que eles chegam num cômodo dessa casa, em que tem várias máscaras coladas na parede, máscaras da tal da entidade, né, que mostram o rosto da tal da entidade, igual a máscara que ela usou no ritual. Várias cordas novamente, um monte de pombo, inclusive pombos enforcados e pombos vivos. A própria Junko tá enforcada, ela se enforcou, e lá eles encontram também a Kana, já sem vida, voa garota. E o moleque, que até então a gente acha que é filho da Junko, e o moleque tá vivo. Só que aí aparecem uns cortes de jornal mostrando que a menina desaparecida foi encontrada morta numa casa tal, e o filho que achavam que era da Junko, na verdade, não era filho dela. E o Kobayashi decidiu adotar esse menino. Grande erro. Já errou aí, meu querido. Você nunca adota uma criança que você encontra em situações suspeitas. Ou a criança vai vir toda traumatizada, vai dar problema, ou a criança já está com um encosto e vai dar problema. Ou a criança é o encosto, mas de qualquer maneira vai dar problema. Você não se mete nisso. Aí beleza, a gente tem ali cenas do menino na casa do Kobayashi, a gente tem cenas da Mariko, aparentemente ela tá bem, ela tá conseguindo seguir a vida de boa. E a gente tem daí o Kobayashi indo até o professor que passou pra ele a gravação do ritual, pegar mais algumas informações, porque esse cara conseguiu agora, tipo, um pergaminho que mostra como é que era o ritual de invocação do Kagutaba, onde tinha o feiticeiro, né, que alimentava uma médium com macacos, bebês macacos, e os cães estavam envolvidos no ritual de alguma maneira que não fica muito clara. E aí o que o Kobayashi especula? Que a Junko estava tentando ressuscitar esse Kagutaba, e ele usou a Kana como a médium necessária para o ritual e alimentou ela com os fetos que ela roubava lá da clínica. E aí meio que o filme encerra. Digo que um filme encerra porque seria, no caso, esse o filme que o Kobayashi estava produzindo. E o filme dele acaba aqui. Só que daí acontece mais coisa por fora. Aí aqui a gente volta para a informação que a gente já tinha lá no começo, que depois de todos esses acontecimentos, a casa do Kobayashi pegou fogo. A esposa dele foi encontrada entre os escombros, mas o Kobayashi tinha desaparecido. Aí a gente corta para uma cena em que uma câmera de vídeo é recebida pelo pessoal da produção ali, enviada pelo Kobayashi, né? Pelo menos em nome do Kobayashi. E dentro dela tem uma fita que daí mostra pra gente o que foi que aconteceu na casa do Kobayashi. O que aconteceu foi o seguinte: o Rory, que é o médium doidinho lá do papel alumínio, ele estava internado num hospital psiquiátrico, ele foge e aparece na casa do Kobayashi. Ele entra na casa do Kobayashi e ele tenta matar esse menino. O Kobayashi não deixa, né? Porque ele fala, meu Deus, esse maluco tá tentando matar uma criança. Só que ele consegue acertar o menino algumas vezes. E nisso que o rosto do menino acaba machucado e com sangue, ele assume por uns segundos, assim, a feição da entidade, do Kagutaba. Ao mesmo tempo que o espírito da Kana aparece atrás dele. Ali o Kobayashi já viu que deu merda, só que não tem mais o que fazer. Porque parece que esse Kagutaba assume o controle da mente do nosso médium, e o médium começa a agir de acordo com o que o Kagutaba manda. Pelo menos parece que é isso, porque daí o médium vem e acerta o Kobayashi na cabeça, ele cai, e a última coisa que a gente vê basicamente dessa parte é o médium pegando na mão do menino, que agora a gente sabe que é o Kagutaba, e saindo da casa. E depois a gente vê o Kobayashi ali meio que voltando a si, só que ele vê a esposa dele passando, como se estivesse possuída ou controlada também. Ela joga alguma coisa inflamável nela e taca fogo nela mesma, e ela sai se batendo, então basicamente foi ela que colocou fogo na casa. E em algum momento o Kobayashi fugiu, porque ele envia a câmera pro pessoal lá da produção. E basicamente o filme acaba assim, porque daí depois a gente até descobre que esse médium ele também foi encontrado morto num parque da cidade, lá dentro de um cano, e o Kobayashi continua desaparecido. E esse é o fim de Noroi.
Como vocês puderam perceber, o áudio ficou todo cagado e a coisa foi só piorando. Aí no final cagalhou tudo de vez e infelizmente não vai dar pra regravar tudo, senão vai demorar ainda mais pra eu conseguir postar de novo. Mas, infelizmente, o final, como foi perda total, não tenho escolha. Vou ter que regravar. Tá certo. Essa é a parte que eu falei um pouco de como foi a minha experiência com esse filme, e eu já adianto que foi uma experiência dupla, porque enquanto eu assistia, tava tudo maravilhoso, uma experiência da hora de terror. Entretanto, depois que eu terminei de assistir, eu comecei a refletir sobre o que eu tinha acabado de ver, algumas coisas começaram a me incomodar. Vamos dividir os telespectadores em dois grupos, onde um deles é composto por pessoas que quando terminam um filme simplesmente seguem suas vidas e não refletem sobre aquilo que assistiram. E o outro grupo é composto por pessoas que quando terminam um filme, começam a repassar na cabeça tudo o que assistiram e questionar certas coisas. Se você faz parte do primeiro grupo e gosta de terror e não se incomoda com found footage, eu acredito que tem adorado Noroi. Agora, se você faz parte do segundo grupo, talvez você tenha gostado, talvez não, mas com certeza se incomodou com algumas coisas, e é nessa panelinha que eu tô. No meu caso, de um modo geral, eu gostei do filme, mas entre as coisas que me incomodaram, algumas eu até posso relevar, porque eu entendo que era parte da proposta, então faz todo sentido estar ali, só que tem algumas escorregadas que já não dá muito pra engolir. O Koji e o Naoyuki, eles são muito criativos na hora de ter ideias bizarras, de criar situações bizarras, só que, na hora de desenvolver as bizarrices que foram implementadas na história, aí eles falham. Falando exclusivamente do Noroi, aqui é uma situação onde os próprios personagens daquele universo não têm muito conhecimento sobre a entidade que está antagonizando a história. Então, nesse caso, faz todo sentido que algumas perguntas não sejam respondidas. Porém, tem tanto elemento aleatório inserido na trama que por vezes faz parecer que essa falta de conhecimento, entre aspas, sobre essa tal entidade, soe mais como uma desculpa para mascarar o fato deles não terem conseguido conectar de forma efetiva toda essa maçaroca de elementos que foi apresentada. E essa foi a parte que mais me incomodou no filme. A história, falando de um modo superficial, é compreensível. Você entende como aquilo tudo começou e como escalonou para acabar do jeito que acabou. Só que quando você tenta juntar as peças que foram apresentadas sobre a mitologia por trás de tudo, você se depara com muita incongruência, muito elemento aleatório que não se encaixa, que não se comunica. Dito tudo isso, eu super entendo a fama em torno desse filme porque ele realmente consegue entregar uma experiência satisfatória para os fãs de terror. Ele é bizarro, ele é esquisito, tem essas pontas soltas com todos esses fatores aleatórios aí que parecem não se comunicar ou não ter uma lógica muito bem estabelecida por trás, mas, apesar disso, você consegue entender a história e a progressão dos acontecimentos é perfeitamente compreensível. Então, você termina o filme entendendo a história. Portanto, apesar das falhas, é sim um bom filme, uma boa experiência de terror que vale o tempo que você passa assistindo. Enfim, essa partezinha eu não teve a facecam, porque senão, né, ia demorar muito mais pra eu conseguir soltar esse vídeo, mas temos aí a minha Juzinha, faz tempo que ela não aparece no canal, né, ela veio dar o ar de sua graça. E por hoje era isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem, um grandíssimo abraço, muito obrigada pela paciência e pela compreensão com a minha demora aí em lançar novos vídeos. E é isso. Abraço, gente. A gente se vê aí no próximo.